Contar um pouco da importância da imigração japonesa no Brasil é contar também a história de sucesso da família Nakaya chegando através do senhor Sukeshi Nakaya, trazendo uma história de mais de 80 anos de tradição, inovação e muito sucesso. Senhor Renato, aqui muito bem representando essa história linda e inspiradora. Receba as minhas boas-vindas e receba as boas-vindas da doutora Lu. Senhor Renato, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso podcast, no nosso Tô Com Elas, para a gente conhecer um pouquinho melhor, né, sobre a origem do senhor, toda essa história que é muito bonita, né? A gente já conversou um pouquinho lá embaixo, né, algumas curiosidades, e também sobre a trajetória do senhor, né, com a questão da criação dos Wagyus, né, a empresa Kenstar, enfim. Muito bem-vindo, senhor Renato. É um prazer muito grande ter o senhor aqui com a gente. Doutora Mércia e doutora Luciane, eu é quem agradeço por essa gentileza, dessa belíssima recepção para esse evento do podcast Estou com Elas. Muito obrigada, Muito senhor. obrigado. Muito obrigada. Senhor Renato, como presidente da Sakura Nakaya Alimentos e da Kenstar, empresa que está no ramo desde 1976 na criação de Wagyu. Mas essa história de sucesso começou lá antes de 1940 com a chegada do Sr. Sukeshi Nakaya. Conta para nós por que o Sr. Sukeshi escolheu o Brasil e partiu dele esse carinho em manter as tradições por tantas décadas, ser tão fiel a isso? Perfeito. Como todos sabemos, na época de 1908 para cá, quando iniciou a primeira imigração japonesa, o Japão, assim como muitos outros países da Ásia, estavam passando por certas dificuldades não só da alimentação, mas de recursos em geral. Então, o governo japonês, juntamente com o governo brasileiro, iniciou as levas, as ondas de imigração através dos navios ou os chamados vapores, né? Porque na época os navios normalmente eram stand ships, ou seja, navios de vapores e que traziam esse contingente migratório que durava aproximadamente 45, 60 dias de viagem. Os nossos pais vieram em 1932 e já diretamente foram para uma cidade do interior paulista chamada Promissão. Até o nome é engraçado, Promissão, do lado de um outro município chamado Lins. Muito bem, eles adentraram para ser trabalhadores na colheita de café, na cultura da colheita do café. E nisso, como sabemos, é uma cultura diferente para esse país novo que adentraram e também a alimentação, os costumes muito diferentes. Então, o meu pai, os nossos pais, conseguiram resistir por uns 2 ou 3 anos, mas naquela época, como sabemos, também tinha as doenças respiratórias. Por exemplo, da malária, daquele outro malária e depois eu posso lembrar, né? Mas e não tinha a medicina na época, vacinas para poder salvar as pessoas que eram acometidas dessas doenças. Muito bem. Com isso, meu pai veio para São Paulo no dia que já a minha mãe estava preparando o óbito dele.
trouxeram de trem para São Paulo e, por incrível que pareça, um médico da comunidade japonesa conseguiu salvá-lo. Caramba. Então, ficou a dúvida. Ótimo, sarou, está bem, vai voltar? Aí eles falaram, olha, a segunda dessa maleita ou malária, agora relembrei, não tem volta. Então, acreditamos que é melhor o senhor permanecer em São Paulo, trabalhar numa outra atividade onde você terá assistência médica mais próxima. Foi quando ele começou a trabalhar como lojista ou como ajudante ou balconista numa loja de parentes. E, como sabemos também, isso já em 1938, 40, muitos imigrantes de toda a parte do Brasil já estavam vindo para suas cidades devido a essas dificuldades de permanecer na agricultura e lavoura. Muito bem. Mas, como sabíamos também que o governo japonês já tinha informado que no Brasil já se cultivava e já se difundia o uso da soja, do feijão soja. Por que isso? Porque os japoneses, na época, a alimentação principal era shoyu e o miso, que é a massa de soja, e o tofu, que é o queijo de soja. Muito bem. Com isso, o meu pai iniciou a produção de shoyu e miso a pedidos também das pessoas da comunidade. Ou, em outras palavras, alguém tinha que fazer. Mas, como também meus pais e outras pessoas que produziam esses produtos em várias colônias migratórias, sabíamos que nós não tínhamos sucesso vendendo shoyu e miso, ou produzindo e vendendo shoyu e miso. Por que isso? Porque são produtos fermentados. Se eles vissem o produto da fermentação, comer ou apreciar peixe cru, picles japoneses, então, como sabíamos, o pessoal torcia o nariz. Então, próprio meu pai já dizia, olha, eu estou produzindo esses produtos para você como meu último filho, porque nós éramos em 3. Você é o último caçula, eu estou conseguindo terminar minha missão, porque a missão dos imigrantes era que os filhos tivessem pelo menos uma formação acadêmica de ensino superior. Por isso que nós vemos grande parte dos Niseis ou Nikkeis, todos, grande parte diplomados, né? Isso por quê? Porque com um diploma na mão, pode ter problema de dificuldade de sustentabilidade, mas com o diploma ele pode ter mais chances de sobrevivência ou de êxito, né? ultrapassar as barreiras, né? Então, por isso, você tem que decidir, porque você está formando em engenharia química na FEI, e eu sei que você é formado, você especializou na parte de petroquímica. E um bom aviso, uma recordação é que em 1970 o Brasil estava entrando na sua expansão. Então, nós formando engenharia química, nós já tínhamos emprego pronto, garantido. Ou era Petrobras, ou era Shell, ou era Standard Oil, que era Exxon, né? Uhum. E de forma que nós vamos fechar a fábrica. E você tem que decidir, porque nós temos o que nós temos de bem, dá para dividir para todos vocês, seus irmãos, e a gente, cada um vai prosseguir a procura dos seus próprios destinos. Eu pensei muito. Aí eu falei, olha, pai, eu vou decidir ficar. Mas como?
Você sabe que peixe cru, shoyu, miso, pique japonês, não vai dar certo. Eu falei, pai, o senhor conseguiu colocar sua empresa até aqui, dando possibilidade para meu irmão e para mim, eu vou ficar. Eu vou permanecer, eu vou continuar com a empresa. Mas só que eu vou pedir uma coisa para o senhor. Qual é? Bom, eu vou pedir para o senhor me deixar ir para o Japão. Claro, nós temos parentes, nós temos contato, nós temos conhecidos. Você vá. Então, vai no quanto tempo você quiser, vá. Que eu já vou avisar todos os nossos parentes, todas as empresas, para você fazer os melhores estágios no Japão. Tanto é verdade que eu fiquei mais de 90 dias no Japão. Estudei tudo que é da última tecnologia de fermentação de fermentos, né? E retornei. E quando eu retornei, eu vou ser sincero, não trouxe um presente para ninguém. Mas eu trouxe 2 malas carregadas de projetos, folhetos e livros para estudar. E quando retornei ao Brasil, nós começamos a iniciar, ou seja, nós iniciamos a modernização da fábrica e a sua devida expansão dentro dos moldes internacionais. Agora a gente fala, como dentro dos moldes internacionais? Porque o mundo pós-guerra, a gente estava passando por muitas transformações. Eu fui ao Japão, mas para o Japão eu sei que eu seria bem recebido. Mas na época da faculdade, do ginásio, nós sofríamos bullying no Brasil porque nós somos filhos da guerra. Como assim? Como eu sou nascido em 44, nós tínhamos o evento pós-guerra que tinha o eixo Japão, Itália e Alemanha. E nós éramos característicos, porque a nossa face, a nossa fisionomia, éramos de japonês. Então, sinceramente, tanto no grupo escolar, no ginásio, no científico, começou a melhorar na época da faculdade, porque já era um curso superior, já destacava, nós orientais, a gente destacava perante as outras pessoas. Mas muito bem, voltando um pouquinho à viagem. Mas o incrível é que nessa primeira viagem que eu fiz ao Japão, em alguns aeroportos, que nessa época a gente tinha que fazer escalas, dentro dos aeroportos eu vi corners, onde tinha sushi corner. Como sushi corner? Um sushi man vestido a caráter, vendendo bandeja de sushi e sashimi. Nos aeroportos? É. Interessante. Isso nós estamos falando de que ano? Isso em 1971, 72. Olha. E o Japão também já estava passando por boom pós-guerra. A Alemanha também. Onde vocês desculpa, vocês não apreciaram, vocês não viram isso. Mas aqueles radinhos tipo tijolinhos, os transistores, depois veio o Walkman, né? Sim. E o Japão despontava a sua Produção. para se tornar pós-guerra uma potência na Ásia, né? Bom, e durante outras viagens que eu fazia ao Japão, fiz ao Japão, a gente via não só mais corner, muitos restaurantes da culinária japonesa. Hoje você vai no aeroporto de Guarulhos ou em Congonha, você vê 2, 3 quiosques ou restaurante mesmo com sushi e sashimi. Aí eu pensei na volta, caramba, quando a gente estava pensando em desistir, olha só os bons ventos que estão soprando. Exato. E foi este o nosso sucesso inicial. Agora, por que o Sr. Renato entrou no Wagyu?
em 76. Eu vou deixar bem claro, nós imigrantes, nós tínhamos também, não digo dever, mas nós tínhamos uma sugestão de nunca ficar somente num negócio. Sim. Por que isso? Porque os nossos pais diziam, nós temos duas pernas. Se você tiver pelo menos uns 3 negócios, mesmo que um falhando, você consegue progredir, prosseguir com as duas pernas. Então, com isso, eu entrei na atividade também da produção do gado Wagyu, mas na época, em 76, não tinha ainda Wagyu no Brasil. Eu adentrava produzindo gado nerorado, gado do tipo, desculpa o termo, mamando e caducando, né? que em 2006, os nossos amigos das outras empresas falaram, olha, seu Renato, melhor você produzir menos, mas produza um gado, uma qualidade mais elevada, onde o valor agregado é melhor. É quando nós adentramos ao Wagyu. E curioso, né, senhor Renato, o senhor falando tudo isso, né, que o senhor deu uma bela resumida aí, né, do Sim. início, chegada do senhor Sukishi, tudo aqui, né, como que iniciou, né, essa questão do shoyu, né, que era para atender a comunidade, né, que ali já existia, né, que não tinha aqui, né, então vocês foram os pioneiros, trouxeram para cá. E a partir daí, a partir da sua formação, você escolheu. Você poderia ter ido por um caminho, né? Que o senhor claramente falou de brilhantismo até, né? Porque as grandes empresas estavam precisando de profissionais dessa área, né? E aí o senhor optou, não, vou ficar e vou dar continuidade à empresa que o meu pai firmou, né? Que se tornou a Sakura Nakai Alimentos, que é uma grande empresa hoje, né? Aí pioneira no mercado, né? Um grande nome, tanto aqui no nosso país como em outros países, com várias marcas. E aí, concomitantemente, o senhor brilhantemente falou: vou para outro caminho, né? Que é o mercado agro, né? Que é essa questão da criação do Wagyu, que é um gado mais específico, né? É uma carne diferenciada, e aí o senhor entrou nesse mercado, né? E como é que funciona, só para a gente poder entender, né? E a gente sabe que é um gado que ele tem uma alimentação diferente, né? Por que que ele tem tanta... Por que de tudo isso, senhor Renato? Qual a diferença desses gados? Então, os japoneses, sinceramente não sei quando, mas na verdade o gado Wagyu é oriundo de raças britânicas. Porque nós sabemos que no nosso planeta nós temos o hemisfério norte, que são gados bovinos taurinos. O hemisfério sul são gados bovinos zebuínos. Onde está a diferença? Que os taurinos não têm o cupim, os zebuínos têm o cupim. Por isso que o camelo, animais que resistem à escassez hídrica, eles têm o cupim, porque esse cupim também é como se fosse uma reserva proteica, reserva energética para os animais. O gado Nelore, como vocês sabem, ele é famoso pelo cupim e muito delicioso quando bem preparado. Bom, os gados taurinos do hemisfério norte não têm cupim, porque já temos adversidades já diferentes e não necessitavam desse cupim. Mas os gados taurinos, eles têm uma predominância de ter um grau de marmoreio. Aí vocês falam, o que é esse grau de marmoreio? Essa aula eu tive. O grau de marmoreio, ou seja, aquela gordurinha que fica entremeada dentro do músculo, dentro da proteína da carne, chama-se marmoreio.
Bom, com isso tem que ter a sua medição. Então você começa com grau de marmoreio 1 e vai até o top, que é o 12. No Japão já é de 1 a 5, mas com outras variantes de classificação. Mas no Brasil nós classificamos de 1 a 12 a quantidade de gordurinha que está dentro da carne. Muito bem, mas não é só isso. Temos também que analisar a maciez da carne. Bom, tendo gordura vai ficar mais macia. É igual um salame. Quando um salame tem a gordurinha dentro, ele fica mais macia. Mais ou menos podemos ir por essa linha. Por outro lado, é o sabor. É um sabor já diferenciado de um gado Nelore, né? Mas muito próximo ao gado Angus. Muito bem. Com isso, não sei quando, né? Mas o gado Angus das raças britânicas atravessaram o setentrional do nosso planeta e foram cair nos arquipélagos japoneses. O que o japonês fez? Ele pegou esse gado, porque na época de grande parte budistas, né, não consumiam carne animal, claro, peixe sim, ave sim, mas como o bovino não se alimentavam. E eles utilizavam esse animal, esses bovinos, mais como animal de tração. Por isso, se você olhar a anatomia de um gado Wagyu e de um gado Nelore, que é zebuíno, vocês vão ver que o gado Wagyu ele é muito forte na parte frontal, na parte da frente, e atrás mais reduzido. Por que isso? Porque o japonês usava o gado como animal de tração. E com isso eles também se especializavam em dar uma alimentação, porque com a escassez de alimento, quem sabe destinava alguns capins, algumas gramíneas que propiciavam o animal ter essa formação mais corpulenta na parte torácica, né? Logicamente, conforme foi liberando o consumo da carne bovina, eles viram a peculiaridade de ter esse marmoreio dentro da carne e foram aperfeiçoando a sua alimentação. Por isso que nós hoje no Brasil, todos os criadores, que são poucos, a gente se esforça muito em produzir o alimento correto. Muito bem. Aí começa a envolver a genética, escolha dos animais genética aqui para produzir mais marmoreio, vai também junto com agronomia para produzir alimentos gramíneos mais corretos, vai também juntamente com os veterinários produzir as melhores rações. Porque hoje, na finalização desses animais, nós temos que colocar em confinamento para chegar nesse marmoreio 12. É isso que eu tinha lido, né? E de tantas outras conversas que a gente já teve, o senhor já me explicou bastante, né, sobre essa questão da importância desse marmoreio, da importância desse gado, né? Porque ele é um gado muito específico, ele não pode ficar subindo, né, morrinhos, ele não pode andar muito, né? Por isso a questão da necessidade desse confinamento para que essa carne ela seja produzida de uma forma mais saborosa, né, senhor Renato? Perfeito. Essa é a conclusão da doutora que agora está aprendendo o que é o Wagyu. Já tive boas aulas. Fez a lição de casa, hein? Pois é. E eu estava lendo também, senhor Renato, que a carne do Wagyu, né, por ter essa concentração de gordura, né, que é esse marmoreio que o senhor fala, né, que muita gente agora, a preocupação é com saúde, né? E as pessoas, né, acabam
preocupadas, né? Nossa, mas é muita gordura, né? Será que é aquela gordura ruim? E não é, né? Porque eu vi que ela é rica ômega 6, né? Que é aquela gordura saudável para o organismo, né, seu Renato? Perfeito. Assino embaixo. Porque o colesterol do gado Wagyu é diferente do gado zebuíno. Por isso, se você pegar um dia um pedaço de gordura do Wagyu e colocar na ponta do seu dedo, ele começa a derreter. Isso não acontece com a banha, ou seja, a gordura do gado zebuíno. Porque ela é leve, seria isso, seu Sim, Renato? sim, tem a estrutura diferente do bovino zebuíno. Essa qualidade de ser uma gordura boa, uma gordura saudável, um colesterol saudável, né? Do gado Wagyu, o senhor define uma maior propensão genética ou existe um maior cuidado de qualidade, como o senhor falou, investimento de veterinários, de um campo melhor? Quais os benefícios também, senhor Renato, que uma pessoa que consome uma carne saudável como o Wagyu pode ter? O, no nosso, a nossa dieta alimentícia, né, do dia a dia, é evidente que você consumindo carnes mais, vamos dizer, com mais banha, evidentemente o seu organismo vai expelir, mas um pouco vai como resíduo indo para suas veias e pode muitas vezes dar uns bloqueios sanguíneos que os médicos muito tomam cuidado receitando algumas estatinas, né? Pois é, seu Renato. As benditas estatinas, né? E com isso, todo esse cuidado é justamente para que essa carne ela tenha uma boa qualidade, né? Essa gordura dela, né? Que é a gordura Sim. ômega 3 e ômega 6, não é isso? É uma gordura que ela é responsável pelo colesterol HDL, isso, né? Isso. Colesterol bom, né, seu Sim. Renato? Vamos simplificar. Pois é, e hoje o senhor Renato é um dos maiores produtores, né, de Wagyu no Brasil, não é isso, senhor Renato? Nós estamos tentando, porque o mercado mundial do gado Wagyu é muito grande. Eu não sei se eu devo dizer aqui em podcast o valor que envolve mundialmente o faturamento. O senhor Claro que fica à pode, vontade, senhor senhor Renato. Renato. Olha, no mínimo chega a quase 60 bilhões de dólares. Caramba, Você acrescentando Japão, Austrália e Estados Unidos que e são Nova os, Zelândia. que são os maiores consumidores dessa Isso. carne, né? Produtores e consumidores. O Brasil está entre os maiores produtores, senhor Ainda Renato? não. Nós, como iniciamos a produção do Wagyu no Brasil em 92, nós entramos em 2006, ainda está sendo pouco difundido. Agora, mas por que pouco, vamos dizer, difundido? Porque, na verdade, é um gado muito sensível. É um gado que veio do outro lado do planeta. Eu posso dizer que a nossa terceira, quarta geração de animais puros que nós produzimos no Brasil, ela está se, vamos dizer, tropicalizando agora. Caramba, Nós tivemos muita dificuldade de trazer embriões ou material genético para o Brasil e a primeira geração ser com uma boa resposta. Tivemos muitos óbitos. nossa, Pelo clima, pelo relevo. Mais pelo clima, né? Porque o relevo, aquilo que a doutora acabou de falar, o animal sobe e desce, ele também no Wagyu afeta muito.
Quando ele sobe, ele emagrece. E quando ele desce, engorda. Esse efeito sanfona não é ideal para o animal. É um animal muito sensível, como falei agora há pouco. Ele quer um bom vivan. Então, não pode ter muito frio, nem muito calor, porque a grande maioria do gado Wagyu, ainda no Brasil, a pele é a pele de capa preta. Né? Se bem que tem Wagyu nós chamamos de vermelho, mas não é bem vermelho, é uma cor marrom. Assim como o Angus. O Angus nós temos o de capa preta e capa marrom, que eles falam de black, de red Angus, né? É só o termo que não está bem apropriado. A gente teria que falar brown, né? Não red. Sim, Né? sim. Porque parece que o red vai puxar muito para o vermelho, né? E não é a bem. característica dele, né, seu Renato? E, seu Renato, dentro dessa questão, né, da criação, né, como o senhor mesmo explicou, a gente sabe que é uma criação muito atenciosa, né? Como o senhor mesmo falou. É um gado que não sobe, não pode descer muito, porque isso influencia na carne. O próprio clima, né? Ele é um gado mais da área sul, da área do frio, não é isso? E aí chega aqui, num clima tropical, como é que a gente faz, né? Para poder manter essas temperaturas dele, né? Como é que a Kenstar hoje, ela aplica essas técnicas, né, para poder ter uma carne de qualidade no mercado? Olha, a nossa vida, o nosso curso é acompanhado por grande aprendizado. Hoje eu posso dizer que ainda continuo aprendendo no Wagyu. Porque os nossos colegas nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, são climas diferentes. E eles não tiveram tantas dificuldades como nós, na América do Sul, no país tropical, de clima tropical, nós temos. Temos colegas com plantel de gado Wagyu no Amazonas. Mas me dizem que tem muita dificuldade. No sul do país, no Rio Grande do Sul, tem grandes produtores de Wagyu e eles estão tendo mais facilidade, menos dificuldades como óbito, como nós temos aqui no Brasil, na região sudeste. Muito bem, mas por que o pessoal do sul tem uma desenvoltura melhor? Quem sabe o frio, né? Uhum. O frio, o clima, porque nós temos os pampas gaúchos, que são um capim diferente, uma gramínea diferente. Se hoje você vai no sul e ter uma carne mesmo de Nelore ou de Angus produzido nos pampas gaúchos, é um sabor incrível. Posso dizer que é par e passo com gado Wagyu, devido a essa alimentação. Mas a pergunta, nós estamos, né, nas quinta, sexta geração, nós estamos, eu creio que estamos tropicalizando esse japonesinho de olhos fechados. Isso interfere diretamente no grau de marmoreio, no sabor e na maciez, senhor Renato? Sim, perfeito. Interfere sim, porque animal com muito sofrimento, muita dificuldade, a manutenção do marmoreio, ela decai. Por exemplo, suponhamos que tenha 2 Wagyu e um briga com o outro. Depois que você abate esses animais, o grau de marmoreio deles cai muito.
E aí o sabor afeta também. Sim, porque a quantidade de gordura, a maciez, né? Vai dificultar e também o apreciador da carne Wagyu vai notar a diferença. Uma outra dúvida que eu acabei levantando aqui, que o senhor, a família Nakaya sempre foi muito inovadora. O senhor falou que quando voltou lá do Japão, o senhor voltou com uma malinha lá cheia de ideias, cheia de projetos e cheia de maneiras de alavancar e ser diferente. Sempre foi assim. Dentro dessas idealizações, o senhor aplicou, com conhecimento ali da soja, o caçu. E a gente gostaria de saber o que, que seria esse caçu para melhorar a qualidade, deixar o gado mais saudável, e também uma forma também de ser sustentável. Doutora Mércia, doutora Luciane. Desde quando meu pai iniciou a produção do shoyu de miso, já tinha no DNA dele, porque ele trabalhava nas casas imperiais. E ele tinha muito afinco de sempre produzir o melhor que pode. E quando nós conversamos, quando nós interagimos, principalmente em alimentação, quando você produz um alimento, ou para você ou para o próximo, você tem que se preocupar porque alimento é uma coisa muito sagrada. Por isso que hoje a doutora Luciana deve ter visto, toda vez que eu tenho uma refeição, eu faço minha saudação de agradecimento ao nosso superior. Por que isso? Porque é um alimento que vai fazer a nossa continuidade. Então, o meu pai, ele sempre se esforçou em produzir o melhor show e o melhor miso. É por isso que também transferiu isso para o nosso DNA. Hoje, a doutora Luciana deve saber, nós temos um dos melhores laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e de inovação. Né? Eu dei para a doutora Luciane um molho de soja, que nós temos uma patente nos Estados Unidos, que nem o Japão tem essa patente. Tá? Então, isso também transfere a nossa responsabilidade, transfere também o nosso dever, transfere a nossa obrigação de também destinar para os animais que estamos produzindo o melhor que a gente pode entregar. A Sakura produz um derivado da Sakura que é uma extração do líquido que é o shoyu que resulta um sólido. Nesse sólido ainda participa muitos conteúdos de aminoácidos. Eu vou fazer uma extensão. Esses aminoácidos são aqueles que esses jovens andam tomando essas bombinhas para fortalecer os músculos ou superar as baladas, que são esses aminoácidos que é lisina, leucina, isoflavano, né? E dentro desse produto do nosso derivado da Sakura, tem esses ingredientes que são aminoácidos. Porque, na verdade, o shoyu, o que é? O shoyu bem fermentado é um conjunto de aminoácidos que somado dá o índice de proteína. É por isso que quando é um molho de soja bem fabricado, ela serve para condimentar outros alimentos. E tanto é verdade que hoje ele adentra como ingrediente de muitos produtos que vocês não sabem que existem no mercado. Por exemplo, 1 grama de um produto que nós fabricamos entra num pacotinho de lamen.
aquele 1 grama é o que está dando sabor para o lado, Olha. naturalmente. Por exemplo, muitos embutidos, linguiça, salsicha, mortadela, presunto, todos eles entram um pouco de proteína produzida através da sakura. Com isso, este produto que vocês agora me descobriram, que é o Kansu, é um produto que tem esses aminoácidos e que deixam o marmoreio do gado branco. Agora você fala, por que branco? Porque você indo para um açougue, você vê uma carne com gordura amarela e uma outra gordura com gordura branca, você prefere qual? Nós A somos branca. visuais, né? Nós somos visuais. Né? Exatamente. E com isso também contribui para que tenha esses colesterol melhor para o consumo humano. Então, aí partindo desse princípio, Sr. Renato, quanto maior o grau de marmoreio da carne, melhor ela é. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Por isso, se você consome um wagyu de marmoreio 12, uma vez por semana é muito, porque você não aguenta mais, porque é tão forte, tão gostoso que ela é. Então, é uma carne também que ela não pode ser consumida de uma forma, né? Ela tem que ter uma certa cautela no consumo. Então, os japoneses falam muito bem claro, né? No Japão não tem comida diet, não tem comida light para os japoneses. Tem mais para os gringos, né? Desculpa o termo. O gringo chega no Japão e fala, não, eu quero adoçante para o meu café. Não, reduz a quantidade de sal no churrasco. O japonês fala, olha, se está salgado, usa menos sal. Se está doce, usa menos açúcar. Mas não vem aqui tomando esses refrigerantes, comendo o tamanho daquela torta e depois no fim você quer tomar algum comprimido, algum medicamento para reduzir. O japonês fala, não. Qualquer coisa que fora do equilíbrio, use menos ou use até o equilíbrio. Então, respondendo a sua pergunta, você pode usar menos, como o que hoje nós estamos fazendo? É uma comparação. No Japão, você encontra no açougue mais carne wagyu de marmoreio 12. Tudo bem. Mas hoje no Japão está se vendendo muitos animais de marmoreio 4 a 5. Mas você fala, mas por que isso, Renato? Porque hoje até a juventude japonesa está querendo comer muita carne. É igual nós, Brasil. Nós vamos em churrascaria, nós comemos um churrasco de uma espessura de 1,5 cm. Tamanho enorme de bife. Para essas pessoas, nós produzimos hoje gado também com marmoreio médio. Porque eles querem mais carne. Entendi. Então, se hoje você vai no restaurante japonês e fala, olha, eu quero um marmoreio 12, ele fala, olha, você tem que encomendar primeiro. Mas o que você quer comer 12? Não, porque eu quero comer aquela ou sukiyaki ou shabu-shabu, que é um outro termo, que a carne de wagyu, ela vem igual presunto enroladinho, que você coloca o hashi dentro, mergulha numa água fervente. Aí você passa igual qualquer tempero que você quiser e come. Você precisa ver que maravilha. Não é cru. Cru também. Se você quiser comer um carpaccio de wagyu, também é assim. Tem sushi. Hoje temos sushi de wagyu cru. Que curioso. Você é outra dimensão de sabor. Bom, eu já experimentei a carne aquela vez que o senhor, né, até
trouxe esse experimento para todos nós e realmente é uma carne diferenciada, não tem comparação. Eu vou ver se eu consigo um restaurante nas proximidades, mas se não conseguirmos, nós vamos até o Moema. Chama-se Varal 87. O Henry é um dos donos de lá. Certo. Lá nós temos o Wagyu igualzinho no Japão, em toletes. Olha que curioso. Mas marmoreio médio. Podemos marcar um dia. Muito obrigada, senhor Vamos Renato. sim. Agradecemos. Ficamos muito honradas com Gentil. esse convite. Se der ainda esse ano, mas se não der no ano que vem, porque agora, logo em seguida, semana que vem, vou receber muitos japoneses que estão construindo novos equipamentos para Sakura. Né? Que legal. E, senhor Renato, como é que o senhor consegue, né, administrar tudo isso, né, e ter esse brilhantismo, né, e essa calma, né, sendo um homem, um empresário como o senhor é, né, já aí, né, posso falar a idade do senhor? Pode, claro. Ele vai falar o Eu prêmio, vou te hein? ajudar, 80 a mais. Já, né, ao longo de tantos anos, eu pelo menos acompanhei o senhor um pouco mais de perto, né? Eu sei que o senhor não para, né? E sempre foi assim, né? E como que é para o senhor, hoje, como empresário, né, 80 a mais, né? Administrar tudo isso, ter tanta sabedoria, né? E consciência, né? Com essa questão da preocupação da sustentabilidade, que a gente sabe que o senhor sempre se preocupou muito com isso, né? Como que o senhor vê isso para essas gerações futuras? Eu vou fazer uma parte, doutora Luciane. Semana retrasada, nós tivemos um jantar com alguns irmãos da nossa ordem, né? Sim. E adentraram também 3 médicos jovens pediatras. E conversa vai, conversa vem. Resumindo, esses médicos pediatras, já com nomes famosos, dirigindo a nós 80 a mais, eles falaram assim: senhor Renato, você sabe de uma coisa? O senhor está falando 80 a mais, mas nós hoje acompanhamos as nossas pacientes, as nossas parturientes, desde o início da gestação até o seu parto. E a gente vê o parto das crianças que estão nascendo. Nós temos certeza daquilo que nós estudamos, essas crianças que estão nascendo hoje, que é a geração alfa, essas crianças têm possibilidade, se não fizer besteira, 120 mais. Caramba! Então, lógico, dentro daquilo que foi possível para mim, toda a alimentação, sempre dirigindo ao nosso grande chefe, agradecendo, e também não fazendo muitas artimanhas, né? Que eu fiz há alguns meses atrás. Então, tomar muito cuidado, porque a máquina, o nosso corpo, precisa de um equilíbrio de uso e de consumo de energia, ou seja, de alimentos. É que nem um carro, né, senhor Renato? Perfeito. Se você usa, conserva, você sempre vai ter um bom veículo ali na sua mão, se você cuida, né? E o nosso corpo é a mesma coisa, né? A gente tem a questão hoje, a gente vê, né, que existe uma preocupação maior. Estava até pensando isso ontem. Existe uma preocupação maior, né, com a questão da saúde, né? Saúde física, Sim. né? E eu estava lendo que as pessoas elas começaram a entrar num ritmo
de preocupação da saúde física. Então, onde você olha, tem gente fazendo exercício, tem academia, enfim. Mas está se faltando também a saúde mental, né? Que as pessoas só começaram a se preocupar mais depois da pandemia, né? Que mostrou que realmente a gente tem que cuidar também da nossa mente, né, seu Renato? O equilíbrio, né, que nós comentamos, né? Sim, exatamente. Senhor Renato, esse equilíbrio, essa manutenção, aí, essa admiração cultural que o senhor passa de tradição, já vem de tradição, ela foi uma escolha ou isso é realmente cultural? De manter os valores da cultura japonesa, de ter, sim, uma inovação, estar atento à sustentabilidade, mas ser muito fiel e muito respeitoso à cultura dos ancestrais. É uma escolha, é uma filosofia ou é um brand empresarial? Doutora Mércia, o, o oriental, pelo menos uma grande parte da ala japonesa, ou também tem de chineses também, é cultural e que vem de raízes, né? Agora, a pessoa também, eu creio, como os nossos filhos, eles não frequentam templos budistas, mas quando nós temos evento, eles participam. O budismo, nos seus ensinamentos, eles são muito interligados com a natureza e com o Criador, embora eles não acreditarem que existe Deus, porque eles acham que todos nós somos Budas. Mas os ensinamentos da, da seita budista é muito importante para o nosso equilíbrio. Por exemplo, agradecer o alimento que você está consumindo, agradecer às pessoas pelas suas bondades, relevar, não ser complacente, mas relevar quando é necessário, perdoar quando é necessário, ter paciência, que nem tudo que é bom dura, nem tudo que é ruim perdura, né? De interagir com a natureza, por exemplo, o pessoal reclama, puxa, hoje está chovendo aí. Tem um ensinamento que a Lu já viu na parede do meu escritório. Dia de chuva, convive com chuva. Dia de sol, convive com o sol. Porque você é a natureza é gigante, a natureza é a mãe. Então não queira disputar com o que é maior, né? Então conviva esse equilíbrio, essa interação com a natureza e com o nosso Criador. E é muito importante tudo isso, né, seu Renato? Porque é engraçado. Quando tá chovendo, a gente reclama porque tá chovendo. Uhum. Quando tá sol demais, a gente reclama, ai, podia vir uma chuvinha para refrescar, né? Na verdade, nós somos seres reclamões, né? Que nunca estamos satisfeitos com nada, né? Mas porque temos tudo, né? Sim. Se for observar. Ontem mesmo meu sócio estava aqui, nossa, que dia lindo. Gente, que dia lindo. Acho que ele falou isso umas 500 vezes no dia, né? Ele até publicou no Instagram dele. Gente, que dia lindo. E realmente, depois eu parei para observar, a gente estava vindo em dias cinzentos, né? A gente teve há pouco tempo aí as queimadas, né? Até a gente falou disso no nosso outro podcast, sobre essa questão das queimadas, né? E a gente estava tendo dias nublados, cinzas de poluição, né? Depois cinzas porque vieram os tempos de chuva, né? E reduziram essa poluição. E a gente sempre reclamando, né, seu Renato? Acho que como na carne do aigu, falta aí o equilíbrio, né? Aquele equilíbrio daquela gordura saudável, falta o equilíbrio nas nossas vidas, de ver o lado bom, de ver o lado ruim, mas que eles são necessários para o crescimento.
Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um grande aprendizado que muitas vezes a gente esquece, né? Exatamente. E, senhor Renato, para a gente finalizar, né, porque a gente está chegando no final do nosso podcast, o que o senhor deixa de mensagem para essas pessoas, né, que têm essa curiosidade em saber mais, em conhecer mais sobre o gado Wagyu, né, conhecer também a Kenstar, né, que é a empresa do senhor hoje, que ela atua aí, né, pioneira aí, né, junto com a Yakult, né, no cultivo, né, na criação desses gados, né. O que o senhor, qual a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais? Bom, ah, antes de tudo, agradecer às dirigentes que estou com elas, que é a doutora Mércia e a doutora Luciane, por essa recepção e por este evento que se chama-se um podcast, né? Muito obrigado. Imagina. Estamos, eu representando a companhia, estamos sempre à disposição para todas as informações que forem necessárias. Inclusive, se alguém interessar adentrar nesse segmento, nós temos todas as condições dessa partida. Temos todo o material genético, todos os nossos, vamos dizer, os princípios dos modus operandi, né? E, evidentemente, saber interagir com a natureza, porque é um animal vivo que vocês vão adentrar. Senhor Renato, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, assim como a flor de cerejeira, né, que para nós, que para a comunidade japonesa é a sakura. Ela representa a beleza efêmera da vida. O senhor trouxe aqui muito brevemente a sapiência da cultura japonesa, do seu tempo, da sua generosidade. Fica o meu agradecimento. E fica também o meu recado para que a gente possa olhar mais para as nossas tradições, para os nossos antepassados, nossos ancestrais, e que possamos levar isso para frente, como o senhor está levando, de forma inovadora, de forma muito engrandecedora e celebrando a diversidade e como é bom viver, receber e entender a cultura de outros povos e saber o quanto essa diversidade é importante para as nossas vidas. Muito obrigada, seu Renato, e até breve. Muito obrigado e que seja breve. Obrigado. Renato, como forma de agradecimento à sua participação aqui, nós queremos lhe dar esse presente. Aceite de coração esse presente meu, da doutora Mércia, aqui do nosso Estou Com Elas, para que o senhor possa se recordar aí dessa participação que o senhor teve aqui com a gente, que gentilmente, né, cedeu o tempo do senhor para estar aqui conosco. Muito obrigada, viu, senhor Renato, pela sua participação. Ficamos muito felizes. Eu que agradeço. Agora está difícil de abrir. O senhor quer que eu abra para o senhor? Tem muita preciosidade aqui dentro. Tem muito carinho, sim. Deixa eu abrir para o senhor. Ah, desculpa. Obrigado. Aqui ele está bem fechadinho. Pronto. Já sei. A doutora Mércia colocou na boca. Muito bonito. Muito bonito. Para o senhor lembrar desse momento que o senhor esteve aqui com a gente. Muito cultural, né? Exatamente. Muito. Aprendemos bastante coisa. Muito interessante. Eu vou usar. Eu sei que o senhor vai usar. Mas, das entrevistas que a gente dá muito, né? Para o senhor lembrar um pouquinho da gente aí, desse momento aqui com a gente. Poxa, legal. Muito obrigado. Viu? Perfeitíssimo. Vocês fizeram no Brasil? Né? Foi. Brasileiro? Foi feito aqui. Perfeitinho.
Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, esse foi o nosso Tô Com Elas, com o senhor Renato Nakaya. Muito obrigada e aguardem o próximo episódio. Obrigada, senhor Renato. Eu quem agradeço. Muito obrigado. Obrigada.